Graça e paz. Bom é estarmos aqui. A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas olha que coisa interessante, não diz assim, eu vou me alegrar quando chegar lá. Eu me alegro quando eu recebo a notícia que vamos. Então a tua alegria tem que começar antes de sair de casa. Quando você está se preparando, você fala, meu Deus, alegrei-me quando me disseram, hoje nós vamos para a casa do Senhor. E é tão bom nós podermos reunir como igreja do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Murilo, sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Conheço toda essa família e Deus nos conectou de uma forma muito gostosa, muito boa. E eu sei que estava na agenda de Deus estar aqui hoje. Eu sou pastor da comunidade Atos, em Osasco. Sou casado há 38 anos. Tenho 2 filhos, 2 agregados. Minha filha casou com o Igor, o Lucas casou com a Natália. E tenho 4 netos. E coisa boa é ter neto. É muito bom ter uma família. E confesso a vocês que às vezes não é fácil cumprir o chamado. Que a gente às vezes fica horas, dias fora de casa. Hoje nós comentávamos que a gente pode ir no hotel 5 estrelas, mas nenhum hotel é igual à nossa casa. Nossa casa é nossa casa. Hoje, no final da tarde, minha esposa me chamou por videochamada, com os netos lá em cima dela. Irmãos, eu fiquei com uma inveja. Mas o evangelho é mais abrir mão do que receber. E quando eu disse sim, eis-me aqui, já sabia que eu teria que optar e renunciar a algumas coisas na minha vida. E faço isso sem peso algum, porque eu amo pregar a palavra do Senhor. Isso foi o que Deus plantou no meu coração. Eu sou apaixonado por Bíblia, irmãos. Eu confesso a vocês que tem hora que eu tenho vontade de comer a Bíblia. Pegar as páginas assim e mastigar. De tão tremenda que é a palavra do Senhor, o quanto que ela se renova a cada dia. Quando eu penso que aprendi alguma coisa, tem coisa nova. E é assim a palavra. Billy Graham, uma certa vez, ele disse assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã não é tão atual quanto a Bíblia é. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. E é tão bom quando nós aprendemos a amar a palavra. E eu quero que você se apaixone pela Bíblia. Leia, estude, busque, medite. A palavra de Deus, Deus um dia chega para Josué e fala assim, Josué, medita no livro da lei, dia e noite, nunca te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, e tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho. Olha que coisa interessante, Deus não fala assim, então eu vou prosperar o seu caminho. Deus disse assim, então farás prosperar. Quando você medita na palavra, quando você busca a palavra, quando você caminha no princípio da palavra, automaticamente você alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. Então deixa eu te dizer algo, a Bíblia não é um livro de promessas. Embora contenha mais de 8.000 promessas, a Bíblia não é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de princípio. Cumpra o princípio que a promessa se cumpre. O problema é que a gente quer a promessa desconectada do princípio. A gente quer muito mais que a promessa se cumpra, mas a gente não entende que por trás de toda a promessa tem um princípio a ser cumprido. A Bíblia não é um livro de religião, embora o homem tenha usado a Bíblia para religião. A Bíblia é a própria palavra de Deus nos orientando a caminhar naquilo que é bênção nas nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra? Amém ou não amém? Quem não jantou, diga amém. Que benção. Tomou pelo menos um cafezinho da tarde? Vamos lá.
Capítulo 3 de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Versículo 11. Êxodo 3, 11. O texto vai dizer assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Até esse versículo, deixa sua Bíblia aberta. Quem sou eu para que vá até a Faraó e tire o povo de Israel do Egito? Quando a gente lê esse texto, quando a gente vê essa pergunta de Moisés, a maioria das pessoas vão pensar que Moisés está se sentindo muito pequeno para ir falar com Faraó. Moisés está se sentindo incapacitado de ir falar com Faraó. Mas eu quero dizer para você que não é esse o sentimento de Moisés. Nós não podemos esquecer que Moisés foi criado nos palácios de Faraó. Moisés conhecia todo o protocolo de como se comportar, de como se apresentar diante de Faraó. Moisés conhecia todo o ritual para entrar na presença de Faraó. Moisés sabia como funcionava tudo dentro daquele palácio. Então, quando ele diz, quem sou eu? Ele não está se apequenando, ele não está dizendo assim, olha, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei como me comportar. Não, não, não. Eu quero que você entenda hoje que Moisés estava passando por um momento de crise de identidade. Moisés está dizendo assim, Senhor, quem sou eu? Ele estava buscando uma identidade para ele. Eu quero que você entenda, queridos, que hoje um dos maiores problemas na vida das pessoas, um dos maiores problemas desse século, é uma crise de identidade que as pessoas têm vivido. Muitas pessoas estão em dúvida, muitas pessoas não têm convicção do seu chamado, não têm convicção daquilo que elas são, não têm convicção daquilo que elas são capazes de realizar. Por causa de traumas, por causa de feridas, por causa de situações que elas viveram. Imagine como foi a vida de Moisés. Imagina que Moisés, quando a mãe dele ficou grávida, saiu um decreto dizendo assim, todo menino homem que nascer vai ter que morrer. Imagina a mãe de Moisés grávida, esperando Moisés nascer, e debaixo desse tempo de gravidez, um decreto, se nascer homem vai ter que morrer. Os bebês, os meninos que nasciam, eram jogados no rio, eram mortos. Agora pare para pensar comigo, como você acha que foi para a mãe de Moisés esse tempo de gravidez? Você acha que ela orava a Deus para que nascesse um homem, ou orava a Deus para que nascesse uma menina? Naquele tempo não tinha ultrassonografia, naquele tempo não tinha um exame para saber qual era o sexo. Ela não sabia o que ela carregava no ventre dela. Eu imagino que foram 9 meses de apreensão, foram 9 meses de angústia, foram 9 meses de incertezas, de inseguranças. E não sei se você sabe, todos esses sentimentos é passado para a criança que está sendo gerada dentro do útero. Imagina a mãe de Moisés se aproximando dos dias de nascer a criança, a apreensão do coração dela. Quando Moisés nasceu, não houve festa, queridos. Quando a mãe de Moisés ficou grávida, não houve celebração, não houve alegria, não foi uma gravidez cheia de alegria, dizendo, olha, vai nascer uma criança, o que Deus mandar está bom para nós, se vier menina está bom, se vier menino está bom. Não, eu imagino que a oração da mãe de Moisés era, Senhor, não deixa nascer um menino. Então, imagina as impressões que Moisés já sentia dentro do útero da mãe dele. Agora para pensar, chega o grande dia de nascer. Chegou o dia de Moisés nascer. Eu imagino ali as parteiras naquele momento fazendo ali o trabalho de parto, e dali um pouco nasce, e a mãe de Moisés pergunta, o que é? E a parteira diz, é um menino.
Você acha que teve riso? Você acha que foi um ambiente de alegria? Você acha que foi um ambiente de festa? Você acha que nesse ambiente que Moisés nasceu, houve júbilo? Ei, nasceu um menino, vamos sair por aí contando para todo mundo que nasceu. Eu me lembro quando nasceu a minha primeira filha, a Juliana. Irmãos, pensa numa pessoa que não sabia o que fazia. Eu me lembro que eu fui lá, a enfermeira mostrou, falou assim, uma menina. Eu estava com a minha prima lá, e eu falei para a minha prima, vamos embora, que eu preciso contar para todo mundo. Falou, não, mas você não vai ver a Miriam? Eu falei, é verdade, eu tenho que ver ela também. Porque eu queria contar para todo mundo. Eu queria que todo mundo soubesse que nasceu minha filha. Eu queria que todo mundo visse a notícia da minha filha. Agora parem para pensar. A mãe de Moisés, nasce a criança, a parteira fala, é um menino. É um menino. Sabe o que diz a palavra? Que ela teve que esconder um menino. Não teve festa. Não teve visita para ver o menino. Não teve presente, não teve alegria. Pare para pensar, durante 3 meses a angústia dessa mulher, escondendo o bebê. Eu imagino que nos momentos de choro, fazia de tudo para abafar aquele choro. Esse foi o ambiente que Moisés nasceu. Esta foi a realidade que Moisés nasceu. Ei, queridos, muitos de nós não escolhemos a realidade que nascemos. Muitos de nós não escolhemos o tipo de lar, o tipo de família, o tipo de pai que nós nascemos. Muitos de nós carregamos às vezes feridas, traumas. Muitos de nós muitas vezes carregamos situações na nossa vida que foram más resolvidas, porque nós não escolhemos qual lar, qual família que nós íamos nascer. E Moisés nasceu exatamente dentro desse histórico. E diz a palavra que durante 3 meses, Moisés teve que ser escondido. Durante 3 meses Moisés teve que ficar totalmente escondido. Olha o que diz o capítulo 2 de Êxodo. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, e pôs nela o menino, e pôs os juncos à margem do rio. Presta atenção. Escondeu por 3 meses. Mas houve um momento que não pôde mais esconder, que Moisés precisou ser revelado, Moisés precisou ser solto para um novo tempo da vida dele. Eu quero que você entenda nessa noite. Existem crises, existem situações na nossa vida como que nos empurrasse para um lugar de esconderijo, para um lugar muitas vezes de angústia, de tristeza. Mas eu quero que você entenda nesta noite que pode haver um tempo de você ser escondido, pode haver um tempo de você ser guardado, mas quando esse tempo passar, Deus vai fazer você ser arremetido, levado para o seu destino, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque ninguém pode esconder alguém que tem um destino. Ninguém pode esconder alguém que tem um propósito na vida. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu não sei o que você já viveu. Eu não sei que tipo de família você viveu. Eu não sei que traumas você carrega. Eu não sei que feridas você carrega. Mas eu quero dizer para você que ninguém pode esconder um homem e uma mulher que tem destino. Deus selou o teu destino. Deus tem algo poderoso para fazer por intermédio da sua vida. Ei, amados, eu era uma pessoa improvável. Nasci numa família extremamente pobre. Meu pai era pedreiro, construtor. Minha mãe era doméstica. Meu pai era um alcoólatra. Até os 10, 12 anos de idade, eu andava descalço, eu tinha um chinelo só. Vivia uma vida completamente difícil e complicada. E quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a me desenvolver, me tornei um jovem, eu comecei a entender que Deus estava me revelando para o mundo. Deus estava me levando para um nível que nem eu mesmo imaginava. E eu quero que você tome posse desta palavra. Há um tempo de ficar escondido, mas há um tempo de ser revelado.
Há um tempo de ficar no anonimato, mas há um tempo de Deus falar: vai filho, vai filha, porque eu tenho um propósito na sua vida. Agora, olha o detalhe do texto. O texto vai dizer assim que a mãe de Joquebede, de Moisés, Joquebede, colocou ele num cesto, preparado, e colocou ele na margem do rio. Aqui já desconstrói aquela ideia de que Moisés foi colocado dentro do rio e ficou lá sendo levado pelas correntezas, os animais tentando comer. Já viu esses desenhos animados? Isso não é verdade. Moisés foi colocado na margem. O rio está aqui, ali é o rio, e ele foi colocado à margem, no meio de juncos. Aí o texto continua. Próximo versículo. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Próximo. A sua filha e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Presta atenção. Aonde que Moisés foi colocado? Na margem. Aonde as escravas, as servas da filha de Faraó caminhavam? Na margem. Ou seja, Moisés estava exatamente aonde as servas, aonde as donzelas caminhavam e ficavam por ali. E ali estava Moisés dentro de um cesto. Aí o texto vai continuar. Próximo versículo. Volta o versículo 5, por favor. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Presta atenção. Moisés está na margem do rio, as criadas estão na margem do rio, e dentro do rio está a filha de Faraó. A filha de Faraó viu Moisés na margem do rio, mas as criadas não viram. O que isso quer dizer? Eu quero que você entenda, queridos. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus só permite que você seja achado por aqueles que podem dar um destino para a tua história. Ei, se você ainda não foi achado, é porque a pessoa certa não passou pelo teu caminho. Se algo ainda não mudou a sua vida, se algo não transformou a sua história de uma forma sobrenatural, é porque ainda não chegou a pessoa certa para te achar. Ei, Deus está preparando a pessoa certa para te ver, para te enxergar, para dar uma oportunidade, para fazer com que a tua história comece a ser mudada e transformada. Porque, escute, quem tem promessa, quem nasceu debaixo de um propósito, ainda que seja largado à margem, ainda que seja jogado em qualquer lugar, Deus não vai permitir que você seja achado por aqueles que não podem fazer nada por você. As criadas não viram, mas a filha de Faraó, que estava dentro do rio, viu. Aí diz o texto, continua o texto. Abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus, é este. Presta atenção. Ela falou assim, esse menino é filho de hebreu, mas tinha um decreto de morte. O correto era ela denunciar e falou assim, olha, é filho de um hebreu, manda matar. Mas escute, quando Deus tem um plano, ainda que haja um decreto contrário, Deus vai colocar você nas mãos de alguém que não vai permitir que os decretos contrários sejam cumpridos na sua vida. Eu não sei debaixo de qual decreto que você nasceu. Eu não sei debaixo de qual situação ou circunstância que você nasceu, mas eu posso dizer com toda a convicção que Deus estabeleceu um novo decreto para você. Deus escolheu alguém que vai mudar o decreto da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a primeira crise de Moisés é nascer debaixo dessa circunstância. É viver o primeiro período, a primeira infância debaixo dessas circunstâncias. Aí a palavra de Deus vai dizer, queridos, depois leia, que a filha de Faraó manda Moisés para a casa dele para ser amamentada pela própria mãe. Olha que coisa interessante. A mãe deixa o filho na beira do rio, a filha de Faraó acha o filho e devolve o filho para a mãe amamentar, porém por um período.
Passado o período da amamentação, ela devolve o filho para a filha de Faraó. E Moisés é criado nos palácios do Egito. Moisés é criado debaixo da cultura egípcia. Era considerado o príncipe do Egito. Até que um dia ele descobre que ele não é egípcio. Ele descobre que ele é um hebreu. Ele não é um homem como outro qualquer dentro do Egito. Ele descobre que ele tinha uma outra identidade. E quando ele descobre que ele é filho de um hebreu e não um egípcio, ele começa a querer conhecer os seus irmãos egípcios, hebreu. E ele vai começar a passear e ver os seus irmãos sendo escravos. Até que uma determinada ocasião, ele encontra um hebreu sendo açoitado por um egípcio. Quando ele encontra um hebreu sendo açoitado por um egípcio, ele vai e mata aquele egípcio, para defender o seu irmão hebreu, porque ele queria gerar uma conexão com o povo hebreu. Ele queria ser aceito pelo povo hebreu. Ele falou assim: então eu vou defender um hebreu, e assim eu serei aceito por um irmão hebreu. Mas escute, quando foi no outro dia, Moisés vê uma situação e ele vai repreender um irmão hebreu. E na hora que ele vai repreender o irmão hebreu, aquele irmão fala assim: eu vi o que você fez, eu vi como você escondeu o corpo. E Moisés é denunciado. Presta atenção. Nasceu na casa de Joquebede, debaixo de decretos terríveis. Foi criado dentro do Egito. Descobre que ele não é egípcio. Tenta se conectar com o hebreu. O irmão dele, os irmãos dele, irmãos de raça, de nação, quando ele tenta se conectar, os próprios irmãos denunciam ele. E ele tem que fugir para o deserto. Ele tem que sair daquele lugar, fugido. E eu quero que você entenda, quando Moisés saiu do Egito para fugir, porque agora ele era considerado um assassino, eu quero que você entenda, foi necessário que ele fosse levado para o Egito, para que Deus corrigisse nele a identidade dele. Aqui começa a correção da identidade. Como assim, apóstolo? Quando Moisés olha para um egípcio açoitando um hebreu e mata esse egípcio, ele está confundindo o propósito e o plano de Deus para a vida dele. Porque Deus estava querendo levantar um libertador e não um justiceiro. Deus estava querendo ajustar. Deus estava querendo dizer para Moisés: Moisés, você confundiu tudo. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, queridos, que um dia Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, a tua descendência um dia vai ser escravizada no Egito. E eles ficarão lá 400 anos como escravos. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que passado 430 anos, Deus tirou o povo do Egito. Quantos anos Deus tirou o povo do Egito? Mas qual foi a promessa que ele fez? 400 anos. Mas tirou com 430 anos. Será que Deus falhou? Será que Deus não cumpriu a promessa como deveria? Não, é muito simples. Quando Moisés mata o egípcio, e ele foge, quando Moisés comete esse homicídio, faziam 390 anos que o povo estava no Egito. Então faltavam 10 anos para que Deus tirasse o povo do Egito. Mas porque Moisés confundiu o propósito, ele teve que ficar 40 anos no deserto. 490 mais 40, 390 mais 40, 430 anos. Então escute, todas as vezes que você confunde a sua identidade, todas as vezes que você comete um erro naquilo que é plano e propósito que Deus tem para a sua vida, você pode retardar uma promessa. Você pode fazer com que uma promessa que era para acontecer hoje comece a ser estendida. Algumas promessas estão atrasadas na sua vida porque você atrasou pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Não é Deus que atrasou, não é Deus que não ouviu, não é Deus que mentiu, não é Deus que disse: olha, Deus disse que seria este ano e não aconteceu. Se não aconteceu este ano, comece a perguntar para Deus: Deus, aonde foi que eu falhei? Por que a promessa está demorando? Aí a Bíblia diz que ele vai e foge para o deserto.
E ele vai parar no deserto lá de Midian. E lá no deserto de Midian ele encontra as filhas do seu sogro Jetro, ali tendo um problema para tirar água, e Moisés vai lá e ajuda aquelas mulheres, e resolve aquela situação. E quando as filhas de Jetro chegam em casa, falam: olha, teve um homem lá que nos ajudou. E a Bíblia vai dizer que Jetro tinha 7 filhas mulheres, e nenhum homem. E a palavra vai falar, queridos, que Jetro era sacerdote midian. E todos nós sabemos que pela cultura daquela época, seja ela para os cristãos, seja ela para outros povos, a cultura daquela época, que todo sacerdote, para dar sequência ao sacerdócio, tinha que ter um filho homem, ou era escolhido alguém de fora que casasse com a filha. Na hora que ele fica sabendo dessa situação, ele fala: ei, chama ele. E Moisés casa-se com uma das filhas de Jetro e se torna um sacerdote midian. Quando passa por toda essa circunstância, Deus, depois de 40 anos, encontra Moisés e fala assim: Moisés, vai lá agora e tira o meu povo do Egito. Deus começa a dar as instruções para Moisés. E quando Moisés ouve as instruções, ele faz essa pergunta: mas Senhor, quem sou eu? Sabe o que Moisés está dizendo? Eu sou hebreu, eu sou egípcio, eu sou sacerdote midian. Quem sou eu? E olha a pergunta, como fica clara. Ele fala assim: Senhor, quem sou eu para que vá lá e tire os filhos de Israel? Ele não se coloca como filho. Para que tire os filhos de Israel. Ele está dizendo: os que estão lá são filhos de Israel. Por que ele não fala assim: olha, Senhor, quem sou eu para que vá lá e tire meus irmãos do Egito? Que tire o meu povo que eu faço parte. Ele fala: para que tire os filhos de Israel. Ele não se inclui. Ele não se inclui. Porque havia nele uma crise de identidade. Ele não sabe quem é ele. Ele não sabe o que de fato ele é. Aí nós chegamos no capítulo 3, na chamada de Moisés. E a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Presta atenção. Deus leva Moisés para o deserto de Midian, onde está ali o seu sogro Jetro, e ali ele começa a apacentar as ovelhas de seu sogro Jetro. O que Deus está fazendo na história de Moisés é uma aula, é um curso, é um ajuste na identidade, é um ajuste no chamado. Porque, observe, ele está pastoreando no deserto, as ovelhas de seu sogro Jetro. O que Deus está dizendo: nesses 40 anos, eu vou te ensinar, eu vou te preparar a apacentar ovelha no deserto, porque um dia você vai apacentar ovelhas que não são tuas para atravessar o deserto. Deus está ajustando, Deus está consertando, Deus está colocando ordem dentro de Moisés, para que ele entendesse que essa trajetória na vida dele nada mais era do que um ajuste, um conserto na identidade, um conserto no chamado, um conserto naquilo que Deus tem como plano e como propósito. Ei, eu quero dizer para você, talvez você esteja vivendo um deserto, talvez você tenha atravessado desertos na sua vida, e às vezes você questiona: Deus, por que esse deserto? Ei, talvez é Deus ajustando aquilo que precisa ser ajustado na tua chamada, no teu propósito, na sua identidade. Talvez esse deserto seja necessário. Ei, para quem vive debaixo de um propósito, deserto é lugar de forjar caráter, de transformar identidade, de mudar a realidade. Esse deserto não vai te matar. Eu sou boca de Deus para te dizer, eu quero profetizar para a sua vida, esta crise, essa dificuldade, esse deserto, esse tempo difícil que você tem vivido, não vai te matar. É Deus ajustando os propósitos na sua vida. Você crê nisso? Fale para o teu irmão do lado, diga assim: fique em paz, o deserto não vai te matar. Aí o texto vai continuar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo,
no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Presta atenção. Moisés está lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Dali um pouco uma sarça começa a pegar fogo. A sarça é um arbusto que não serve para nada. A sarça é um arbusto que dá no deserto. Eu já atravessei o deserto do Sinai. É uma sarça, é uma árvore que não dá fruto, é uma árvore que fica seca durante o verão. No deserto do Sinai, no alto verão, a sensação térmica chega a 55, 56, 58 graus. Sensação térmica. E sabe o que acontece com a sarça? Ela fica seca, ela fica tão seca que naturalmente algumas sarças entram em autocombustão. Queimam sozinhas, do nada. E Deus decide falar com Moisés por intermédio de uma sarça, um arbusto que não serve para nada, um arbusto que não faz sombra, um arbusto que não dá fruto. Por que Deus não fala com Moisés através de uma montanha? Por que Deus não fala com Moisés através do céu se abrindo? Por que Deus não fala com Moisés através de um artifício melhor, de algo que fosse mais aceitável? E a palavra de Deus vai dizer que Moisés, quando ele vê a sarça queimando, e apareceu o Senhor, e uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: agora virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Olha o que Moisés está dizendo. Quando ele ouve que a sarça está queimando, e ele vê a sarça queimando, para ele é algo natural, é algo normal. Moisés vivia no deserto. Ver uma sarça pegando fogo era a coisa mais comum. Mas ele olha para a sarça, ela está pegando fogo, ele volta para continuar cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas quando ele volta a cuidar das ovelhas do seu sogro, ele percebe que a sarça não se consumia, ela continuava queimando. Então quando ele percebe que a sarça continuava queimando, ele volta a sua visão para a sarça e diz assim: e ele olhou para a sarça e via que este fogo não a consumia, mas era um fogo e era algo poderoso e maravilhoso. E sabe por que Deus se manifestou por intermédio de uma sarça queimando? Essa sarça representava o próprio Moisés. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para Moisés? Moisés, você é como essa sarça, um arbusto que não servia para nada. Você saiu do Egito com a fama de assassino. Você saiu do Egito foragido. Você saiu do Egito sem valor nenhum. Mas eu quero que você entenda, Moisés, que quando o fogo vem sobre uma sarça que não vale nada, essa sarça se torna algo maravilhoso. Mas não por aquilo que a sarça é, mas pelo fogo que queima nela. Quero que você entenda. Eu não sei qual foi a realidade de vida que você viveu, mas o dia que o Espírito Santo se manifestou na sua vida, o dia que a glória de Deus se manifestou por intermédio do Filho chamado Jesus Cristo, o dia que entrou na sua vida, você deixou de ser uma sarça comum e você passou a ser algo poderoso na terra, em nome do Senhor Jesus. Deus é especialista em pegar uma sarça que não vale nada e fazer este fogo arder. E olha o texto. E a sarça não se consumia. Porque o fogo de Deus, ele arde, ele purifica, ele queima, mas não consome. Quando nós somos tomados pelo fogo de Deus, quando somos tomados por uma chama que vem dos céus, essa chama começa a nos transformar em algo diferente e algo maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que aquilo que faz a diferença na sua vida não é aquilo que você aquilo que você nasceu, aquilo que foi os seus traumas, as suas dores. Aquilo que queima na sua vida é o poder de Deus manifesto de uma forma sobrenatural. E quando esse poder de Deus, quando esse fogo dos céus queima na vida de um cristão, ele se torna uma pessoa diferenciada. Não sei qual a sua realidade, mas eu quero dizer para você que o fogo de Deus vai te pegar. A unção de Deus vai te pegar. E quando a unção de Deus manifesta, ela não consome, ela dá vida.
ela dá vigor. Ei, eu já ouvi de pastor, de líder, de crente dizendo assim: estou cansado, estou consumido, está tão difícil a minha vida. Ei, é que talvez você não tenha feito as coisas debaixo do fogo. Porque quem faz com o fogo não se consome e nem se cansa. Ei, eu confesso a vocês que tem semana que eu falo: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir cumprir toda a minha agenda? Amanhã pela tarde, eu chego em São Paulo, à noite eu vou estar ministrando já numa reunião de empresários no Alphaville. Na terça-feira eu estou reunido com um grupo de pastores da cidade, ministrando com eles. Na quarta-feira eu vou ministrar na igreja. Na semana que vem eu vou estar em Belém do Pará. Essa é a minha vida. E confesso a vocês que às vezes eu me canso. Mas quando eu me canso, o fogo de Deus me renova. O poder do Espírito Santo de Deus me renova, me transforma, faz com que algo novo aconteça na minha vida e na minha história. Eu quero que você entenda, Deus hoje quer fazer o fogo dele se manifestar na sua vida. Ele olha lá a sarça, e quando ele vê a sarça queimando, se consumindo, ele fala: tem algo diferente. E ele tenta se aproximar, e na hora que ele vai se aproximar, ele ouve uma voz dizendo assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Sabe o que era uma sandália naquele tempo? Era feito de couro de carneiro. Era um courinho assim, fininho. Não eram os sapatos que a gente tem, aquela sola. Não, era um couro assim, um courinho. E Deus está dizendo assim: escute, Moisés, tira essa sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Sabe o que Deus está dizendo? Existem pequenas coisinhas na sua vida que para você entrar na presença de Deus, você vai ter que tirar. Você vai ter que abrir mão. E uma coisa que eu acho interessante: por que Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés? Primeiro, que Ele quer tirar as pequenas coisas. Em segundo lugar, queridos, tirar sapato, tirar tênis, tirar sandália, é quando a gente chega em casa e vai descansar. É assim, não é? Eu não sei você, mas quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu saio arrancando sapato, saio arrancando meio. Eu amo andar descalço. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, tira essas sandálias e entra agora para o meu descanso, porque você vai entrar num novo tempo da tua história e da sua vida. Um dos maiores problemas na vida de um homem, na vida de uma mulher, é quando nós temos uma crise de identidade, quando nós não sabemos quem nós somos. E esta crise de identidade, queridos, vem por intermédio de algo chamado orfandade. Orfandade. O que é orfandade? É a ausência de paternidade. Pessoas que não tiveram uma paternidade ajustada. Pessoas que têm crise de identidade porque não tiveram um relacionamento adequado dentro da família. Não tiveram um bom relacionamento com os pais. Eu quando eu me casei, depois de alguns, quase 3 anos depois de casado, a minha esposa ficou grávida. E eu lembro que eu cheguei em casa e ela falou assim: Gil, eu estou grávida. E foi uma alegria, foi uma felicidade. Poxa, eu vou ser pai. Passou ali uns 15 dias nessa alegria, nesse momento tão gostoso. Mas depois de 15 dias, eu entrei numa crise. E qual foi a minha crise? Eu falei: Deus, como é que eu vou ser pai, se eu não sei o que é ser pai? Se eu não tive um pai como eu gostaria de ter. Como eu disse aqui, meu pai foi alcoólatra. Meu pai foi um homem tão bruto, que quando a gente queria alguma coisa, eu tinha que pedir para minha mãe falar com meu pai. A gente tinha medo de falar com meu pai. Era um homem embrutecido. E quando eu comecei a pensar, falei: meu Deus do céu, eu não sei o que é amor, eu não sei o que é afeto. Eu já era casado e nunca tinha ouvido da boca do meu pai: filho, eu te amo. Nunca tinha ouvido. Eu já estava constituindo família e não sabia o que era um abraço de pai. A minha relação com meu pai era chegar lá: benção, pai, Deus te abençoe. Mais nada.
Não tinha se está tudo bem, está tudo legal, não tinha nada disso. Eu não lembro de um momento de passeio com meu pai antes desse período da minha vida. E eu comecei a dizer: Deus, como é que você é pai? Aí Deus falou: ei, eu sou a restauração da paternidade na sua vida. E por intermédio da restauração de paternidade que eu coloquei na sua vida, você pode ser um instrumento para consertar isso na sua casa e na sua família. E quando Deus falou isso comigo, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus falou assim: procura teu pai e conserta isso. Eu pensei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou consertar isso com meu pai? Se ele é um homem bruto, se ele é um homem que não tem diálogo. E eu me preparei, orei, tinha um tempo de oração. E eu me lembro que um dia, eu voltando do trabalho, eu passava perto da casa da minha mãe. Parei na casa da minha mãe e falei: mãe, o pai está aí? Ela falou: tá. Falei: ele bebeu hoje? Falou: não, hoje ele está são. Falei: então eu vou em casa, daqui a pouco eu volto. Cheguei lá na minha casa, falei: amor, eu vou lá na casa do meu pai, eu quero ter uma conversa com ele. E fui para a casa do meu pai. Quando cheguei lá, cheguei: benção, pai, Deus te abençoe. Falei: eu queria falar com o senhor. Ele falou: o que você quer? Falei: não, eu quero ter uma conversa de homem para homem. Eu, hein? O que é? Falei: não, vamos aí para o quarto. E eu sentei com meu pai. Falei: pai, eu queria conversar com você. Pai, eu quero que você entenda em primeiro lugar que essa conversa não é uma cobrança. Porque talvez você não pode me dar o que você também não teve. Mas eu quero dizer para você, pai, que nós podemos consertar muita coisa. Nós podemos ajustar muitas coisas. Porque, pai, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ser avô. Mas eu não sei o que é ser pai. Mas eu quero aprender. E quero aprender com você. E ele parado, olhando para mim, eu falei: pai, me conta um pouco da tua história. Porque talvez você não teve carinho também. Talvez você não teve o que eu queria ter. E aí ele começou a contar a história dele. E pela primeira vez, queridos, eu fui conhecer a história do meu pai que eu não conhecia. Ele chegou para mim e falou assim: filho, eu tinha 8 anos de idade, eu era obrigado a me levantar 5 horas, 4 horas da madrugada para ir trabalhar na roça com meu pai. Eu era um empregado do meu pai. Eu não era tratado como filho. Eu também não tive abraço, eu também não tive carinho, eu também não tive afeto. Era tratado muitas vezes do chicote. Muitas vezes eu era levantado da cama, quando dormia um pouco mais, era levantado já com uns tapas na orelha. E ele foi contando toda a história dele. E eu falei: pai, eu imagino o quanto foi difícil para você. Mas, pai, a gente pode consertar isso. A gente pode ajustar tudo isso. Eu quero dizer para você, pai, que eu gostaria de ouvir da sua boca que você me ama. Pai, eu gostaria de dizer que te amo. Pai, eu gostaria de poder chegar em você e dar um beijo no seu rosto. Eu gostaria de receber um beijo no meu rosto. Queridos, em resumo, depois de quase 2 horas de conversa, a nossa conversa encerrou com nós dois abraçados. E pela primeira vez eu ouvi da boca do meu pai: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Pensa na alegria do meu coração. Ei, escute, a partir desta conversa, meu pai parou de beber. E nunca mais pôs cachaça na boca. E 3 meses depois dessa conversa, como eu contei aqui ontem, eu estou pregando no culto. Já era pastor de uma grande igreja, gente em pé por tudo quanto é lado. E na hora que acabei de pregar, falei: quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? E eu não tinha visto que meu pai estava no culto. E quando eu olhei pelo corredor, as pessoas estavam vindo à frente, que aceitaram Jesus. Meu pai estava vindo à frente entregar a vida dele para Jesus. E queridos, eu batizei meu pai nas águas. E a partir desse dia, tudo foi ajustado e consertado entre nós. A partir desse dia, eu comecei a receber uma identidade de filho. E na identidade de filho, eu comecei a entender como eu seria um pai.
Amados, nós construímos uma relação tão grande. A única coisa que eu lamento é que poucos anos depois meu pai faleceu. Mas foram poucos anos onde a partir disso, praticamente todos os sábados eu ia na casa do meu pai tomar café da manhã com ele. Porque na casa da minha mãe, desde que eu me conheço por gente, quem fazia café da manhã era ele. Porque ele levantava 4, 5 horas da manhã para trabalhar, ele deixava o café pronto. Então, a partir daí, eu ia tomar café com ele, eu saí com ele, o tratamento que ele teve pouco antes da morte, eu que levei ele para o hospital, eu que fiz todo acompanhamento, debaixo de uma alegria, de uma felicidade. Porque eu consertei e ajustei meu relacionamento com meu pai. Ei, talvez você tenha situações que precisam ser resolvidas. Talvez algumas crises que você tem na sua personalidade nada mais é do que orfandade. Traumas, feridas, que talvez você nem imagina, mas estão aí dentro de você. A falta de um abraço, a falta de um carinho. Ei, escute, uma das maiores artimanhas do diabo é colocar desajuste entre pai e filho. Quando o diabo coloca desajuste entre pai e filho, a maldição entra na família. Porque presta atenção, o único mandamento com promessa diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam longos e prósperos na terra. E o diabo, sabedor disso, ele tenta causar conflito entre pai e filhos, para que não haja honra entre pai e filhos. E a maior prova de que Deus quer restaurar isso, quando Deus vai encerrar o Antigo Testamento, os últimos versículos do Antigo Testamento, lá em Malaquias capítulo 4, Deus vai encerrar o Antigo Testamento dizendo assim: nos últimos dias, enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Do contrário, eu não removerei a maldição da terra. Porque toda casa, toda família, que há um conflito geracional, há um conflito de gerações, esta casa está ferida com maldição, e a promessa não se cumpre, e há uma crise de identidade. Eu quero que você entenda, amados, pai dá destino para filhos. Ei, o que sela o destino de um filho é a paternidade. Em lugar nenhum na Bíblia vai falar da presença do pai de Abraão, de Moisés. Ainda que Moisés, nós sabemos pela palavra que o pai dele chamava-se Arão, quase Arão. Ainda que fale o nome dele, mas não fala mais nada em referente a ele. E eu quero que você compreenda, queridos, a voz paterna dá destino para nós. Quando nós perdemos a voz paterna, nós perdemos o nosso destino, nós perdemos a nossa identidade. Um pai dá destino para o filho, sem nem saber que está dando destino. A palavra de Deus, queridos, vai dizer que quando Deus estava para escolher Saul para ser rei, quando Deus decidiu que ia levantar Saul e ungir Saul como rei, a palavra de Deus vai dizer, queridos, que lá na casa de Saul, as jumentas do pai de Saul se perderam. E quando as jumentas se perderam, o pai de Saul fala assim: Saul, vai procurar as minhas jumentas. Quando Saul está saindo da casa do pai para procurar jumentas, lá na casa de um profeta chamado Samuel, Deus vem visitar o profeta e diz assim: olha, amanhã vai vir aqui na sua casa um benjamita, um descendente de Benjamim, e você vai ungí-lo a rei. Presta atenção, na casa do profeta está sendo esperado um rei. Na casa do pai de Saul, Saul sai procurando jumenta, por ordem do pai. E quando ele vai procurar a jumenta e não acha a jumenta, diz a palavra que ele fala para o seu servo: vamos embora que não achamos a jumenta. Aí o servo fala assim: não, tem um profeta aqui, chamado Samuel, vamos na casa dele. Ele fala: mas eu não tenho nada para levar ele. Não, Senhor, eu tenho aqui uma oferta. Quando Saul chega na casa de Samuel e fala assim: olha, eu quero receber notícia da jumenta do meu pai, sabe o que Samuel fala? Fique tranquilo, a jumenta já foi achada, e Deus me mandou te ungir rei.
Ele foi procurar a jumenta e voltou para casa ungido rei. Um pai dá destino para o filho, sem saber que está dando destino. Eu quero que você entenda o tamanho do poder da voz da paternidade. Eu quero que você entenda o poder que tem a voz de um pai. Por isso o diabo quer colocar conflitos entre pais e filhos. Porque quando um pai e um filho quebra o relacionamento, o filho perde a voz do destino. O filho não tem o destino selado. Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. Na casa de Jacó, tinha ali ele 12 filhos. Entre os filhos havia um filho chamado José. E José começou a ter sonhos. E o sonho era que 11 estrelas, o sol e a lua iam se prostrar diante dele. Os 11 feixes, o sonho que você já conhece. Esse era o sonho. E um dia o pai de José chega para José e fala assim: José, vá até Siquém e traga notícia dos seus irmãos. Ele saiu de casa para buscar notícia dos irmãos. Quando chegou lá, os irmãos vendem ele e manda ele para o destino. Mas quem enviou o filho para o destino foi o pai, quando disse: vai até a Siquém e traga notícia. Ele saiu de casa para buscar notícia, mas na verdade a voz paterna deu destino. Eu quero dizer para você, Deus quer consertar essa história, essa parte da tua história, para que seu destino seja selado pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus desceu as águas do batismo, quando ele sai das águas do batismo, vem uma voz dos céus e diz assim: este é meu filho em quem eu sinto prazer. É a voz paterna selando o destino do filho. E não veio uma voz do céu dizendo assim: esse aí é o Salvador da humanidade, esse aí é o Messias. Não, não, esse é meu filho. Escute, pai envia filhos. Pai não envia doutores. Pai não envia diplomados. Porque você pode ter um diploma, mas nunca ter tido a voz de um pai que selasse o seu destino. E diz a palavra, queridos, que quando ele sai das águas, vem a voz dos céus, diz: esse é meu filho, em quem eu sinto prazer. E quando ele acaba de ser batizado, diz a palavra que o Espírito levou Jesus para ser tentado. Levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quando ele chega no deserto para ser tentado, qual é a primeira tentação dele? Se tu és filho. O diabo não pergunta se tu és Salvador. O diabo não pergunta se tu és o poderoso. O diabo não pergunta assim: qual é o teu diploma, qual é o teu currículo. O diabo fala assim: se tu és filho. Sabe por quê? Se o diabo descobrir que você tem deficiência na sua paternidade, você se torna uma presa para ele. O diabo tem medo de quem tem pai. Vou falar de novo. O diabo tem medo de quem tem pai. Porque quem tem pai tem um destino e ele não pode mexer nesse destino. Mas olha a proposta dele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A Bíblia vai dizer que ele estava 40 dias, 40 noites sem comer. E na hora que o diabo oferece para ele: ei, transforma essas pedras em pães, ele estava querendo que ele quebrasse o propósito, porque ele estava debaixo de uma ordenança do pai. Agora observe um detalhe. Se o diabo queria que Jesus quebrasse o jejum, por que ele não ofereceu logo o pão? Mandou ele transformar pão em pedras. Por que o diabo não deu pão? Porque só pode oferecer pão quem é pai. Não, acho que você não entendeu. Só pode oferecer pão quem é pai. Como o diabo não é pai, ele oferece pedra e não consegue oferecer pão. Você lembra um dia que Jesus falou? Qual o pai que o filho lhe pedindo pão lhe oferecerá pedra? Sabe o que Jesus está dizendo? Quem é pai de verdade nunca dá pedra, sempre vai dar pão. Escute, mas o diabo ele é tão astuto
que Ele oferece pedra para você transformar em pão. E tem muita gente pegando as pedras que o diabo deu, transformando em pão, e comendo pedra achando que é pão. Pedra que tem aparência de pão, mas tem peso de pedra. Por isso tem o coração endurecido. Por isso tem a sua cerviz endurecida. Não consegue muitas vezes se relacionar com Deus como pai e como filho. Porque tem deficiência. Ei, a palavra de Deus vai dizer, queridos, olha que coisa tremenda. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus foi no Getsemane orar, quando Jesus foi lá orar no Getsemane, ele começa a orar e ele diz assim: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Presta atenção. Ele fala assim: a minha alma está angustiada até a morte, não pela morte. Não é por causa da morte. Ou você acha que Jesus estava com medo de morrer? Ele é filho de Deus. Jesus sabia, Jesus já tinha falado para os seus discípulos que ele ia morrer e ia ressuscitar. Eu não sei você, mas se Deus falasse assim: olha meu filho, você vai morrer, vai ficar 3 dias no túmulo, eu vou te ressuscitar. Irmãos, eu ia descansar 3 dias. 3 dias dormindo, imagina que coisa boa. Imagina, você acha que Jesus está angustiado porque vai morrer? Sabendo que vai ressuscitar. Qual era a angústia de Jesus? Qual era a angústia dele? A palavra de Deus diz que quando ele é levado na cruz do Calvário, quando ele está lá crucificado e morrendo, ele ergue os seus olhos aos céus e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas olha o detalhe. A vida toda Jesus ensina os discípulos a chamar Deus de Pai. Eu acho tremendo Jesus que ele simplificou tudo. Enquanto teólogos estão discutindo qual o nome de Deus, Jesus simplificou tudo. Disse assim: quando vocês forem orar, diga Pai Nosso. Pronto. A vida inteira ele fala, é Pai. Tanto que a maior raiva, o maior ódio do judeu era que Jesus se considerava filho de Deus. Isso para eles era uma afronta. Ele passa a vida ensinando a chamar de Pai, mas quando está morrendo na cruz do Calvário, não chama Deus de Pai, chama de Deus. Aí nós descobrimos qual era a angústia do Getsemane. Sabe qual era a angústia do Getsemane? Quando eu chegar na cruz do Calvário, eu vou me separar do Pai. E desde a eternidade eu vivo com o Pai. Mas por algum momento, para carregar o meu e o seu pecado, ele perdeu o direito de chamá-lo de Pai. E teve que chamá-lo de Deus. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Ei, desde a eternidade, vivendo com o Pai. Então lá no Getsemane ele está dizendo: Senhor, eu estou angustiado até a morte. Porque lá na morte, eu vou me separar de Ti. Porque vou estar carregando o pecado de toda a humanidade. E ele perdeu o direito de ser filho por alguns instantes, para que eu e você fôssemos resgatados como filhos de Deus. Então eu quero dizer para você, você não é um órfão, você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Eu vou repetir, você é filho amado de Deus, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição, vencendo o abandono, vencendo a crise, vencendo a falta de afeto. Deus entregou Jesus para que a filiação fosse restaurada. Você é filho amado. Eu sou filho amado. E hoje Deus está dizendo: vou consertar isso no teu coração. Vou reajustar a sua filiação. Para isso Deus enviou Jesus. Para que nós fôssemos instrumentos dele. Para restaurar a filiação. Para restaurar a paternidade na nossa casa e na nossa família. A partir desse concerto que eu tive com meu pai, todos os outros meus irmãos começaram a se relacionar com meu pai. Queridos, depois desse tempo, eu chegava na casa do meu pai, Murilo, e abraçava ele, me jogava em cima dele. Meu pai,
desse tamanho assim. Imagina esse homão desse tamanho. Mas o que eu não fiz a vida inteira, nos últimos anos de vida do meu pai, eu fiz. O maior presente que Deus me deu foi ter consertado a filiação e a paternidade com meu pai. Eu comecei a entender o que é ser pai, o que é ser filho. E tive a minha identidade restaurada e curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui hoje com alguns questionamentos na sua alma. Quem sou eu? Talvez você está dizendo assim, apóstolo, como é que eu conserto se meu pai já morreu? Ei, existem coisas que nós vamos consertar verbalizando, pedindo perdão, declarando amor, até mesmo por aquele que não está mais conosco. Um dia eu recebi no meu gabinete um casal. Eles chegaram para mim e falaram assim, apóstolo, a gente tem um filho de 23 anos de idade. E a gente não sabe o que acontece, mas ele é isolado. Ele vive num mundo só dele. Apóstolo, é um menino extremamente inteligente, passou no curso da USP em primeiro lugar, estuda lá, e só elogio do filho. Estudioso, dedicado, arrumou um emprego, está trabalhando muito bem, mas escuta, do serviço para a faculdade, da faculdade para casa, chega alguém em casa, logo ele dá um jeito de ir para o quarto e fica lá isolado no quarto. E aquela mulher falou assim, apóstolo, e tem um detalhe, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi meu filho chorar. Eu não sei o que acontece, ele não chora. Aí eu falei, escute, traga ele aqui para eu conversar com ele. E trouxeram aquele rapaz, 23 anos. E nós sentamos ali, começamos a conversar. Eu fui fazendo algumas perguntas para ele, e chegou um momento, eu falei, escute, como é que é seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe? Ele falou, não, meu relacionamento com a minha mãe é muito bom, é maravilhoso. E como é que é o seu relacionamento com o seu pai? Não, o Valtinho, ele não é meu pai, ele é meu padrasto. Ele falou, opa, peraí, mas quem é seu pai? Ele falou, eu não gosto de falar do meu pai. Eu não gosto de falar do meu pai biológico. Porque na verdade é como se ele não existisse, nunca tivesse existido. Eu falei, não, mas como assim? Ele falou, não, meu pai biológico foi alcoólatra. Batia na minha mãe, a lembrança que eu tenho dele era ele espancando a minha mãe em casa. Falou, e aí, eu era ainda menino quando ele ficou doente, teve cirrose e estava ali para morrer. E um dia chegaram em casa e falaram, escute, nós precisamos levar você para ver o seu pai, porque ele está nas últimas e ele quer te ver. Ele falou assim, ainda que eu era um menino, com menos de 7 anos de idade, eu me lembro de tudo isso, ele disse. Eu me lembro quando eu fui levado para ver meu pai ali, nas últimas, e naquele dia eu olhei para ele com revolta e disse, você nunca vai ser meu pai. E ele morreu. Por isso eu decidi que ele não existe. Eu falei, William, deixa eu te dizer uma coisa. Seu pai pode ter sido o que for, mas ele é teu pai. E Deus não diz para honrar pai que é bonzinho. Deus diz que é para honrar pai e mãe. Ponto. Falei, hoje nós vamos consertar isso. Falei, não tem conserto, ele já morreu. Falei, tem. Ele já morreu, mas você precisa liberar ele dentro de você. Você precisa curar essa ferida dentro do seu coração. Falei, nós vamos orar juntos. E eu peguei na mão dele, comecei a orar. Falei, repita a oração comigo. Começamos ali, ele foi repetindo. Falei, agora diga assim, pai, eu te perdoo. Ele, não, pastor, desculpa, eu não consigo chamar ele de pai. Falei, não, você vai chamá-lo. Porque isso é a cura da tua alma. Diga, pai, eu te perdoo. E ele, pai, eu te perdoo. E continuamos ali orando e chegou um momento e falei, agora diga, pai, eu te amo. Aí ele olhou para mim e falou, não, agora o senhor está exagerando. Desculpa. Já dizer que eu perdoo é uma coisa, agora dizer que amo. Falei, porque escute, amor é uma prática. Amor não é apenas um sentimento, amor é uma expressão. Diga, eu te amo, pai.
E ele ficou ali. Eu não consigo. Falei, diga. E ele, pai. Ele não falou, ele gritou, pai, eu te amo. Na hora que ele falou te amo, ele caiu no chão em prantos. Depois de anos e anos sem chorar e derramar uma lágrima. E esse menino ficou mais de 40 minutos no chão do meu gabinete, chorando copiosamente. E quando ele se restabeleceu, que se levantou, ele falou, pastor, eu estou leve. Parece que saiu toneladas do meu ombro. Parece que saíram toneladas da minha vida. Falei, sabe por quê? Porque o teu relacionamento com seu pai foi curado. Ainda que ele não esteja mais aqui, mas não tem mais débito nem pendência com ele. O que existe de homens travados por problema de paternidade. O que existe de mulheres travadas por problemas de paternidade. Ei, escute, não é a figura do homem, não é a figura da mulher, é a figura do homem. A minha mãe foi maravilhosa, ok, mas escute, é o pai que dá destino. É o pai que conserta rotas na nossa vida. E hoje eu sou boca de Deus para te dizer, chegou o tempo da cura. Hoje à tarde eu orava a Deus, eu ia ministrar outra palavra, e o Espírito Santo falou, não, hoje eu quero levar cura de paternidade naquele lugar. Hoje eu quero consertar destinos, hoje eu quero consertar identidade, hoje eu quero restaurar a identidade. Tem gente que está perdida naquilo que são, porque não houve um ajuste correto do relacionamento familiar. Mas hoje é dia de consertar. Talvez você vai precisar sair daqui. E a primeira coisa que chegar em casa é ligar para o pai. E dizer, pai, eu te amo. Apesar de tudo. E eu preciso sentar com você. E consertar uma parte da nossa história. Porque se o relacionamento não está ajustado, seu destino está comprometido. E cedo ou tarde, você vai fazer essa pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Vencendo a orfandade. Porque escute, até quem acha que não tem problema de orfandade, tem problema de orfandade. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos debaixo de orfandade. Todos. Qual é a orfandade que nós nascemos? Orfandade de Deus para com o homem. Porque em Adão, a paternidade de Deus foi quebrada. Mas por intermédio de Jesus, nós voltamos a ser filhos de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, porque todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Se coloque em pé no teu lugar. Diga, eu sou filho. Diga, eu sou filho. Amado de Deus. Vencendo a orfandade. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você vive uma vida, parece que sem rumo, sem destino. Parece que a sua vida é só bater cabeça aqui, bater cabeça ali, e as coisas não caminham. Parece que você não acha o rumo, você não acha o destino, você não acha o caminho. É que talvez está faltando a voz da paternidade para selar o seu destino. E se você precisa hoje consertar isso na sua história, se você precisa de um conserto na filiação, na paternidade, na identidade, se essa palavra te tocou, se você entende hoje que tem que consertar algo na tua história, para que seu destino seja completo, para que a sua história seja completa, se você sente isso, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha.
tenha medo de botar esse choro para fora. Essa dor, essa angústia que te assombra. Talvez você está vivendo dia após dia sem destino, sem planejamento, sem sonhos. Talvez você não entendia por que algumas coisas na sua vida não caminham, não andam. Talvez você tenha um comportamento equivocado como pai, como filho, porque houve um desajuste na sua paternidade. Talvez você não teve o afeto, o carinho que você gostaria. Talvez o teu pai nunca deu um destino para você. Mas hoje Deus está dizendo: vou consertar a tua história. Deus está te achando nesse deserto, assim como achou Moisés. Pode vir, não tenha vergonha não, vem. Tem muitos homens aqui que precisam de uma cura na paternidade, de uma cura na filiação. Tem mulheres aqui que precisam de um ajuste na sua filiação, na sua paternidade. Talvez você tenha defeitos de personalidade, talvez você tenha comportamentos na sua personalidade que nem mesmo você aprova, e talvez você não imagina que pode ser por filiação mal resolvida, por paternidade mal resolvida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para começar a consertar esta área da tua vida. Deus quer curar, Deus quer restaurar. Pode vir, tem mais homens, tem mais mulheres. Eu vou insistir, porque o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Vem, vem, sai do teu lugar, venha receber a cura. Venha falar para Deus: Deus, conserta o meu destino. Vem falar para Deus: Deus, ajusta a minha vida, conserta a minha identidade, Deus. Ajusta o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o teu filho está aqui, se a tua filha está aqui, sai do teu lugar, abrace teu filho, abrace a tua filha e libere palavra de destino. Faça isso. Faça isso. Hoje é noite de selar destinos. Hoje é noite de selar histórias. Faça isso. Vá até o teu filho. Vá até a tua filha. Se teu pai está aqui, se tua mãe está aqui, vá neles, abrace-os e peça para eles: libera o meu destino, Pai. Profetiza sobre o meu destino. Libera, Deus. Conserta, Pai. Conserta, Deus. Conserta a rota dos teus filhos. Conserta, Pai, a história dos teus filhos. Cura esse trauma, cura essa ferida, cura essa ausência de paternidade. Constrói uma história nova, constrói um roteiro novo, Deus, na vida dos teus filhos.
Cura, 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 Senhor. Cura esse trauma, cura essa ferida, cura esse relacionamento, cura, em nome de Jesus. Seja o teu nome, Senhor. Escute, queridos, eu quero te desafiar a esta semana ainda procurar seu pai, procurar sua mãe e entregar a eles uma honra. Presta atenção, presta atenção. Você pode respeitar e nunca ter honrado. Porque respeito é uma coisa, honra é outra coisa. Honra é uma entrega. Honra é você oferecer algo em forma de gratidão. Ei, a minha mãe tem 90 anos de idade. Todos os meses eu vou na casa dela e entrego uma oferta de honra para ela. Ela fala, não precisa, filho. E eu falo, mãe, não é você que precisa, sou eu que preciso. Sabe por quê? Porque o princípio da honra estabelece a bênção. E quando eu entrego a oferta para ela, sabe o que eu ouço da boca dela? Deus te abençoe, filho. Você não tem ideia do peso desta palavra saindo da boca de um pai e de uma mãe. Então escute, sempre faça alguma coisa para honrar seu pai, para honrar sua mãe, porque isso vai atrair bênção e vai prolongar os seus dias na terra, em nome de Jesus. Quero agradecer pela honra, pelo convite de estar aqui, pela confiança de permitir que eu ministre nesse altar. Espero poder voltar aqui com vocês. Espero poder encontrar vocês novamente. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e sobrenatural. E lembre-se de uma coisa: você é filho amado de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.